Deus não te chamou para viver como um órfão. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Esse é mais um episódio da nossa série de leitura e meditação na carta que escreveu Paulo aos Gálatas. Esse é o seu Minuto Teológico. Hoje Paulo toca numa ferida muito humana, a sensação de não pertencer, de viver por dentro como se ainda estivesse desamparado. Tem gente que crê em Deus, mas continua sentindo a alma apertada, como se precisasse se defender o tempo todo, como se o amor fosse sempre incerto e como se a vida espiritual fosse um lugar de tensão e não de descanso. Vamos ler hoje o capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Diz assim o texto bíblico: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo está mostrando que existe uma diferença enorme entre viver como escravo e viver como filho. O escravo obedece por medo, já o filho responde por vínculo. O escravo está sempre tentando evitar o castigo, já o filho descansa na segurança de quem já foi acolhido. E isso fala muito com o nosso coração e com o coração de quem vive ferido por rejeição. A psicologia nos ajuda a entender que a pessoa que cresce com segurança afetiva costuma desenvolver hipervigilância. Ela lê ameaça onde não há ameaça, rejeição onde talvez haja só silêncio, distância onde pode haver apenas um processo. Por dentro, ele vive um grande alerta, mas o Evangelho entra exatamente nessa área da alma e faz uma declaração maravilhosa: Deus nos adotou. Isso é muito mais do que uma ideia bonita, é identidade, é pertencimento, é cura. Paulo diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, e o Espírito que clama: Abba, Pai. Ou seja, não é só Deus lá no alto, é o Pai que se aproxima, que recebe, que nomeia, que acolhe. Na vida da família, isso tem um peso enorme, porque muitos lares ainda funcionam na lógica da escravidão emocional. Cobrança, medo, silêncio, insegurança, necessidade de se provar. Mas quando a graça entra, o ambiente muda. A casa deixa de ser um tribunal e passa a ser um lugar de filiação. Filho não é tratado como visita, filho tem lugar à mesa. Talvez hoje você esteja cansado de tentar agradar para ser aceito. Talvez ainda haja dentro de você uma carência antiga, uma sensação de abandono ou uma necessidade de ouvir que você é amado de verdade. Então, escute com calma. Em Cristo, você não é tolerado, você é adotado. E isso produz alegria. E não uma alegria superficial, uma alegria de aparência, mas aquela alegria profunda de quem finalmente descansa, porque sabe a quem pertence. A alma para de mendigar valor e começa a viver a partir da graça. Se você que está me escutando é pai ou mãe, isso também fala com a sua casa. Seus filhos não precisam apenas de correção, eles precisam de segurança. Precisam saber que o amor não desaparece quando há uma falha. Precisam aprender com a sua postura algo que seja do coração do pai. Hoje, talvez a pergunta seja mais simples, mas muito profunda. Você está vivendo como filho ou como alguém que ainda acha que precisa conquistar um lugar que Deus já te deu? Em Cristo você saiu da escravidão. Em Cristo você recebeu um nome. Em Cristo você tem um Pai. Oremos. Senhor, cura-nos de toda raiz de rejeição, medo, carência. Ensina-nos a viver como filhos amados e não como órfãos emocionais. Que a nossa casa também seja um lugar de acolhimento, segurança
esperança e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teus negócios, Deus abençoe tuas finanças. Voltamos amanhã com mais um episódio da nossa série de leitura e meditação na carta que escreveu Paulo aos Gálatas. Deus abençoe.